Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Que louvores maravilhosos na igreja. E que som agradável. Não sei se é só eu que estou notando isso, mas o som hoje está tão, né? Louvado seja o Senhor. Parabéns, irmãos, também do som, que tem se esforçado muito para que nós possamos ter um som agradável aos ouvidos, né? Tá bom demais, viu? Louvado seja o Senhor. Já quero convidar as crianças aqui presentes a serem conduzidos às suas classes, nas quais serão ministrados acerca da palavra do Senhor. Que Deus abençoe os nossos mestres. Opa, e aí, ó, o chefe aí, ó. É o marido da chefa, viu? Presta atenção. Que Deus possa abençoar os mestres, as professoras que vão ministrar a palavra do Senhor. E tá vindo mais menino por aí, né, Júnior? Eita glória, trigêmeos, viu? Se Deus quiser, viu? Recebe, Vanessa. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu conheço o pregador desta noite. Hoje nós estamos recebendo um pregador convidado. E eu conheço esse pregador desde criança. Porque, por uma parte das nossas vidas, nós somos vizinhos. E nós crescemos, bem dizer, juntos, né? Brincando um com o outro, com os outros irmãos, meus irmãos. E aí, quando nós crescemos um pouco mais, ele se mudou e eu me mudei e nós perdemos o contato. E eu não ouvi mais falar sobre ele. Soube que alguém da família dele se converteu, inclusive aqui na igreja. Aí depois eu ouvi dizer que esse meu amigo de infância havia se convertido. Aí depois eu ouvi dizer que esse meu amigo de infância estava servindo a Deus. Aí recentemente agora eu ouvi dizer que ele havia sido consagrado presbítero. Aí eu, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Como tu és bom, Senhor. É por isso que nessa noite eu tenho a alegria de convidar para nos trazer a palavra do Senhor, meu amigo, meu irmão, Darlan Carneiro. Louvado seja Deus. Que coisa linda Deus tem feito na vida deste servo, que inclusive, para quem não sabe, é irmão da Leidiane, né? Da nossa amada irmã Leidiane, que está aqui. Então eu creio que eu posso convidar a Leidiane para orar pelo Darlan, né? Creio que ela ficaria muito feliz com isso. Deus te abençoe, meu irmão. Sempre foi mais alto do que eu, né? Eu tinha um pouquinho de inveja do Darlan desde criança, que eu queria ser alto, mas quando eu olhava para ele, ele era sempre mais alto do que eu. Eu pensava que queria ser jogador de basquete, né? Mas Deus tem outro plano. Então depois, se depois o Darlan quiser fazer a sua própria oração, fique à vontade. Peço à igreja para ficar de pé, estender as mãos para cá. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja, é um privilégio, né? Esta noite está recebendo aqui meu irmão, né? Estamos juntos nessa caminhada. O Senhor tem alcançado os nossos, o Senhor tem honrado. Isso é tão bom, né? Então é com muita emoção, é muita alegria no meu coração, que hoje eu tenho a oportunidade de orar pelo meu irmão, porque eu sei que hoje ele vai ser um canal de bênção aqui para toda a igreja. Amém? Estenda as suas mãos para cá e vamos declarar, né? Pai amado, Pai querido, Senhor, nesta noite, Pai, estamos aqui para Te adorar, para Te louvar e tão somente, Senhor, para Te cultuar. Senhor, não tem outro motivo para estarmos aqui, nesse ajuntamento, que não seja para cultuar ao único que é digno de ser exaltado, adorado e de ser cultuado, Pai. E neste momento, Senhor, a Tua igreja está aqui, de mãos erguidas para este canal, para este vaso que o Senhor irá usar. Usa como vaso de honra, usa como instrumento de justiça nesta noite, Pai, para através dele abençoar a tua casa, Pai. Porque eu creio que o Senhor já derramou, já depositou nesse vaso, Pai. Ah, Deus, algo, Senhor, sublime para nós esta noite. Algo, Senhor, ah, meu Deus, tremendo para cada um que adentrou por estas portas. Eu creio, Senhor. Então abençoa a vida do meu irmão, abençoa a sua casa e a sua família. Então somente usa ele hoje como este instrumento. Em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra seja honrado neste lugar.
É em nome de Jesus que eu te oro e que eu te agradeço. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Eu já saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Como disse o nosso amado pastor Tiago, não sabemos quais os planos de Deus para nossas vidas. Mas o fantástico, pastor Tiago, essa noite, que eu gosto sempre de falar aos meus irmãos, é que esse dia, pastor Salles, estava marcado pelo Senhor. Algo em torno de 10 anos atrás, eu estive nesse lugar, pastor Tiago. Ainda não conhecia a Jesus. Eu estava mais ou menos naquele lugarzinho onde eu estava hoje. E havia um jovem, umas 3 fileiras um pouco mais à minha frente. E aquele jovem, ele adorando ao Senhor, aquilo me chamou bastante atenção. E naquele dia eu fiz a seguinte pergunta ao Senhor: Senhor, será que um dia eu poderei ser, Senhor, igual aquele jovem? E eis que algo em torno de 10 anos depois, pastor Tiago, Deus me traz novamente a esse lugar. Eu não sei o que Deus tem preparado para a sua igreja essa noite, eu não sei, mas Ele sabe. Mas para que eu chegasse até esse lugar, eu fiz a seguinte observação com o papaizinho do céu. Eu disse: Senhor, se tu não fores comigo, então, Pai, que eu também não vá. E Ele me trouxe até aqui. Então é o primeiro sinal de que Ele também já se encontra nesse lugar. E uma das outras observações que eu fiz ao papaizinho do céu foi: Senhor, leva o pastor Salles até aquele lugar, Senhor. Leva o pastor Salles até aquele lugar, Senhor. É a comprovação, pastor Salles, de que Ele está nesse lugar, pastor. Essa é a comprovação de que Ele é quem prepara todas as coisas. No seu determinado tempo, na sua hora, pois Ele é o controle das nossas vidas. Amém, meus amados irmãos? E nessa noite, eu já quero convidar meus irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 14. Eu não sei o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, mas Ele já sabe de tudo. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. João, capítulo de número 14, do versículo 1 em diante. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar,
Então virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, meus irmãos? Que Deus possa falar aos nossos corações essa noite. Irmãos, como nós bem sabemos, em Gênesis, capítulo de número 1, vai nos relatar que Deus ele criou um lugar perfeito para que o ser humano ele pudesse habitar. O lugar por si só, como está escrito, já era lindo. Quando Deus ele fez os céus, a terra, as árvores, as águas, os animais. Mas o fantástico de tudo isso é quando Deus faz o homem. Já era tudo lindo demais, mas Deus ele só se sentiu completo quando ele fez o homem. E o homem ele foi a coroa da sua criação. Foi quando ele colocou o homem em cima de tudo o que ele havia feito. E segundo a sua palavra escrita no livro de Gênesis, ele olhou quando ele fez o homem e viu a sua obra completa, perfeita. Segundo a sua palavra, diz que ficou muito bom. E até então esse lugar, como a própria palavra diz, era perfeito. Era a cara da perfeição. Mas houve ali uma restrição em meio àquele lugar, que era a de, olha, lavrem a terra, cultivem, cuidem, multipliquem-se, comam de todas as árvores, mas da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, para que não venhas a morrer. Mas por conta da desobediência, o homem então é lançado fora desse lugar perfeito. E hoje a palavra para os nossos corações é: como está a preparação desse lugar em nossas vidas? Um lugar que outrora nós tínhamos tudo, mas agora nós perdemos por conta da nossa desobediência. Como eu já falei aqui essa noite, há 10 anos atrás eu não entendia o que era esse mundo, o que era servir ao Senhor. Eu levava uma vida completamente distante dos caminhos do Senhor, sem entender, pois Ele havia lançado fora. E desde então, desses tempos para cá, o Senhor enviou os seus profetas para tentar de alguma forma fazer com que o homem ele pudesse mais uma vez estar retornando ao lar. Mas se você for atentar para a palavra, todas as vezes em que Deus ele enviava homens para avisar para o seu povo como Deus queria resgatá-los, como Deus queria ordená-los para que mais uma vez eles voltassem a ter essa comunhão, para que eles voltassem a morar no lar que outrora o lugar perfeito, eles simplesmente matavam, porque não entendiam. Mas hoje eu creio que mediante ao sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitos de nós entendemos qual o único caminho, qual o único meio de colocarmos esse lugar em ordem: Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único meio.
E a minha pergunta hoje é, mediante esse conhecimento que hoje nós temos, o que nós temos feito para que a nossa casa esteja apta, esteja em ordem, para que muito em breve Ele venha nos buscar? E como temos vivido nesses últimos tempos? Aqui a palavra do Senhor vai dizer, algumas horas antes de Jesus ele ser entregue nas mãos dos seus malfeitores. Jesus estava aqui diante dos seus discípulos, homens que estavam ali presentes. A tudo que o Senhor fazia, aqueles homens eles foram testemunhas oculares dos milagres do Senhor. E ali o Senhor começa alertando a eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E hoje, meus amados irmãos, eu não sei por qual situação está passando cada um que aqui se encontra, mas o papaizinho do céu, ele sabe. E a sua palavra, ela começa nos alertando: ei, não se preocupem. Não se preocupem, seja qual for a circunstância que você esteja passando. Ele te diz para você essa noite: não se preocupem, apenas creiam no Senhor. Apenas creiam no Senhor, creiam em Jesus. E muito em breve tudo isso vai passar. Segundo a palavra do Senhor, escrita no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 7, diz que Ele cedo vem. Ele está às portas batendo, avisando que Ele está voltando, igreja do Senhor. E como está a habitação do Espírito Santo de Deus? Ei, estamos preparados para retornarmos, assim como disse o Senhor: ei, eu vou preparar-vos o lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Mas para que isso aconteça, a minha casa, ela vai ter que estar em ordem. Uma perfeita ordem. O Senhor Jesus disse: ei, não se preocupem, eu vou vos preparar o lugar. Eu fui pesquisar a respeito dessa palavra preparar, ou seja, aparelhar, arrumar. Ele disse que lá tem muitas moradas, é para cada um, viu? Está escrito, tem muitas moradas na casa de meu Pai. Mas só que o homem, quando foi lançado fora, essa morada, ela ficou desarrumada. Porque se não fosse assim, o Senhor teria dito. Mas não, ele disse: eu vou lá arrumar o lugar. Eu vou lá aparelhar, deixar tudo direitinho, que é para quando tiver tudo em ordem, eu volto para vos buscar. E ele foi. Jesus aqui em vida, ele foi. Era necessário ele ir. Porque tanto que o Senhor tentou através dos seus profetas e não teve êxito, ele tinha que ir. Porque se nós formos atentar para o livro de Gênesis, capítulo 1, o Senhor disse que se nós comêssemos daquela fruta, se o homem comesse daquela fruta, ele certamente morreria. Então alguém tinha que morrer. E ele veio e ele morreu em nossos lugares. Mas ele nos prometeu, está escrito, ele nos prometeu que ele jamais nos deixaria sozinhos. Ele estava dando as suas instruções finais aos seus discípulos, e essas instruções hoje são dadas para mim e para você. É hoje que essa palavra está sendo lida.
É para agora. Como está a preparação do templo do Senhor? Como está a preparação da casa onde habita o Espírito Santo? O que é que tem habitado dentro dela? Segundo a sua palavra, ela diz que o Consolador, ele vai nos lembrar do que é que tem que ser feito, do que é que tem que ser colocado em ordem. O que está faltando hoje para que a minha e a tua casa estejam em ordens? O Espírito Santo de Deus, ele diz que ele é o único. Ele é o único, pastor, que tem esse poder na minha e na tua vida para aparelhar, para colocar tudo em ordem. E que lugar seria esse? É o seu templo. É o seu templo, segundo a sua palavra, escrita no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz que eu e você somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Mas esse templo, ele não vai habitar o Espírito Santo se ele estiver desarrumado. O que tem que ser colocado em ordem em nossas vidas? Do que é que o Senhor tem que aparelhar a minha e a tua vida? Ainda andamos cocheando em dois pensamentos? Ainda duvidamos do que Deus é capaz de fazer em nossas vidas? Porque se nós tivermos esse pensamento em nossas mentes, nós não iremos conseguir contemplar as maravilhas que Ele tem para fazer em nossas vidas. Nós não iremos conseguir entender as grandezas que Ele tem por fazer. Em muitas das vezes nós sabemos que é difícil passar por determinadas situações. Mas a única coisa que o papaizinho do céu nos pede é para nós não nos preocuparmos. É único e exclusivamente só para nós crermos que é Ele que ao seu tempo vai colocar tudo na sua devida ordem. Eis aqui uma prova clara de alguém que vos fala, como eu já bem falei aqui no começo. Há 10 anos atrás eu perguntava, Senhor, será que um dia, Pai, eu serei? Eu estava praticamente embriagado ali naquele cantinho. Mas o desejo no meu coração era de ser transformado por Deus. Eu queria ser igual aquele jovem, eu não sei quem ele era. Mas ao seu louvor, a sua adoração, aquilo... Então, meus amados irmãos, mediante seja qual for a circunstância, é apenas agirmos como aquele jovem, sem se preocupar com nada. Simplesmente adorá-lo, engrandecer o seu grande nome, somente. E nós vamos conseguir contemplar Ele colocando as nossas casas em ordem. É só confiar. Ei, o Senhor não é homem para que... Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é. Ei, Ele nos prometeu, está aqui, está escrito. Ele nos prometeu que Ele vem nos buscar, irmãos. Ei, irmãos, não desistam. Nós sabemos que os dias, eles são maus. Eles são maus. As coisas estão se apertando dia após dia, anunciando a sua volta. Ele disse que daquele grande dia só quem sabe é o papaizinho do céu.
Mas Ele nos deu sinais que antecederiam a sua volta. Ei, é o princípio, nós estamos vendo o princípio das dores. As coisas estão acontecendo em uma velocidade incrível. Os dias estão cada dia piores, anunciando que Ele está às portas e dizendo: ei, cedo eu venho. Estejam prontos, estejam preparados. Segundo a palavra do Senhor, escrito no livro de Efésios, se eu bem não me engano. Aleluias, meu Jesus. Olha só como é que eu aparelho a minha casa. Olha só como é que eu arrumo a minha casa. Aleluias, meu Jesus. Glórias a Deus. Efésios capítulo 4, do versículo 24 em diante, diz assim, ó. E vos revistais, é assim que nós aparelhamos a nossa casa. São com essas atitudes. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Falemos a verdade uns para com os outros, irmãos, sem falsidades. É assim que nós vamos colocando as nossas casas em ordem. Irai-vos e não pequeis. Ei, não deixa para pedir perdão a alguma afronta ao teu irmão com outro dia, não. Enquanto há tempo, corramos para nos consertar perante o Senhor, para que a nossa casa ela possa estar aparelhada, para que ela possa estar apta, para que o Espírito Santo de Deus continue habitando, para quando ao soar da última trombeta, aí ele diz que esse Espírito que está dentro de nós, irmãos, ele é a garantia, ele é a garantia de que nós herdaremos o reino dos céus. Mas o Espírito Santo de Deus só vai estar habitando se a casa estiver arrumada, aparelhada. Muitas das vezes não gostamos de um irmão, não gostamos de outro. Temos mais afinidade com um, menos com outro. Muitas das vezes não entendemos como funciona. Aí saímos de casa em casa, vixe, eu não vou com a cara daquele irmão, eu não vou com a cara daquele irmão. Ei, Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com o seu povo em comunhão, é tudo o que Ele quer. E Ele continua dizendo: não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para fazer com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca palavras torpes. Ei, irmão, mediante a raiva, muitas das vezes falamos palavras que não queremos. Mas o papaizinho do céu, ele nos pede para que isso não venha acontecer em nossas vidas. É assim que Ele vai arrumando, que Ele vai colocando tudo nos seus devidos lugares. Como está a minha casa hoje? O que tem habitado dentro de mim? E se Jesus voltasse agora, estou eu preparado para ir morar juntamente com Ele nos céus? Muitas das vezes, mediante as circunstâncias, nós pensamos em parar. Nós pensamos em desistir. Mas a sua palavra diz que
Aquele que em outrora se tornou templo e morada do Espírito Santo não pode mais olhar para trás. Está escrito. Ele diz que aquele que pega no arado e lança a mão do arado não é digno dele. Então, meus amados irmãos, que mediante seja qual for a circunstância, que Deus ele possa manter as nossas casas aparelhadas, que Ele possa manter as nossas casas arrumadas, para que assim como Ele falou, aleluias, nós possamos também estar aonde Ele estiver. E como é que eu sei que eu tenho essa garantia de que se Jesus voltar hoje, eu estarei com Ele no reino dos céus? Segundo a palavra do Senhor, escrita no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, diz assim, ó. Aleluias, meu Jesus. É assim que a nossa casa ela se encontra arrumada, preparada, para recebermos o Espírito Santo de Deus. Segundo diz a sua palavra. Tem como colocar para mim, por favor, irmão? Gálatas capítulo 5, versículo 22, por favor. Aleluias, meu Jesus. É assim que a nossa casa tem que estar aparelhada, meus irmãos. Ei, se eu tiver com esses frutos aqui habitando dentro de mim, fazendo com que eles sejam evidentes, ei, não adianta eles ficarem só guardados dentro de nós, não adianta. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, irmãos, ei, não há nada que nos impeça de herdarmos o reino dos céus. Aquele que em outrora confessou o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como único e exclusivo Salvador, e tem todos esses frutos aparentes em sua vida, ei, está escrito, não tem nada que impeça de herdar o reino dos céus. Como está aparelhada, como está arrumada as nossas casas? O que tem habitado dentro de nós? Aleluias. As instruções aqui eram para aqueles homens que estavam presentes face a face com o Senhor Jesus. E muitos daqueles homens não entenderam o que estava para acontecer. Tomé em outrora diz: há alguma coisa boa que venha de Jerusalém? O Senhor Jesus olha para Tomé e diz: ei, Tomé, porque me vistes, tu crestes? Mas a palavra do Senhor fala para nós essa noite. Ele diz que bem-aventurados são aqueles que nunca me viram, mas creem em mim. Ei, é para nós. Eles estavam face a face com o Senhor, mas muitos deles não acreditaram nele. O Senhor fala para eles: ei, mesmo vós sabeis para onde eu vou e sabeis qual é o caminho. Mas aqueles homens que estavam ali lado a lado com o Senhor, não entenderam, eles não sabiam, eles não conheciam do que se tratava. Então, muitos de nós que não conhecemos ao Senhor,
que não tivemos o privilégio de vê-lo face a face, mas que hoje cremos, chega determinadas situações em nossas vidas em que a gente chega, sabe, pastor Salles, a titubear. Senhor, será que realmente esse é o caminho? Mas segundo a sua palavra, ele diz que, ei, meu filho, não tem outro não. Não tem outro caminho independente das circunstâncias. Não tem outro meio de herdarmos o reino dos céus. Ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não vai haver outra forma de herdarmos o reino dos céus, se não for permanecendo aos pés de Jesus. Porque Ele é o único que pode arrumar as nossas casas. Ele é o único que pode preparar o lugar para nos levar de volta. Ele é o único. É só Ele. Mas hoje nós não somos diferentes desses homens. Certa feita o Senhor chega o Senhor continua aqui na sua palavra. Ele diz, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. E já desde agora o conhecestes e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, olha só, os homens estavam andando com ele. Com nós em determinadas situações também não vai ser diferente. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Eu fico imaginando, sabe, meus irmãos, a cara de desânimo de Jesus olhando para aqueles homens. Está escrito, disse-lhe Jesus, Felipe, estou há tanto tempo convosco e não me entendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Muitos ainda se encontram atrás de sinais, de prodígios e maravilhas e não entendem. E não entendem o tamanho do poder que o Pai é capaz de fazer em nossas vidas. Eu vi uma postagem da igreja aqui no Natal, sabe, pastor? E eu acho que irmão Adriano não é? Acho que foi o irmão Adriano que veio trazer uma saudação, uma palavra. Muitos estão esperando, irmãos, que Jesus envie raios do céu, que Jesus envie seres de luz, para crerem naquilo que Deus é capaz de fazer. E naquela oportunidade, o que encheu meu coração, sabe, pastor? Foi quando o Senhor disse, rapaz, para o irmão Adriano vir aqui no dia de hoje, só sendo realmente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ei, irmãos, é assim que Deus tem agido em nossas vidas. É essa transformação, sabe, irmão Adriano, que Ele tem feito. Ele nos
Ele vai nos capacitando, Ele vai moldando, como disse o profeta Jeremias, Ele vai quebrando e vai fazendo tudo novo. É assim que Ele trabalha. Cabe a nós, único e exclusivamente, continuarmos. Ei, Senhor, eis-me aqui, Pai. Independente das circunstâncias. Cabe a nós, único e exclusivamente, mantermos a nossa casa apta, arrumada, para que o Espírito Santo de Deus, ele continue a habitar dentro dela. Porque se nós recuarmos um outrora aquele que confessou o nome do Senhor, segundo a palavra do Senhor, escrita no livro de Lucas, capítulo de número 11, versículo 26, se eu salvo engano, ela diz que aquele que um dia confessou o nome de Cristo, que teve a sua vida arrumada, teve o seu lugar preparado por Ele, mas que volta, segundo a sua palavra, diz que em outrora o estado daquele homem, ele será horrível. Pois ele diz que aquela casa que estava desarrumada e agora está bem organizadazinha, ela diz que vai ser um estado deplorável. Cabe a nós continuarmos sem nos preocupar com absolutamente nada. É simplesmente nada. Único e exclusivamente em mantermos o Senhor da casa habitando dentro dela. E quando ele diz com nada, é com nada mesmo. Já foi lido aqui essa noite. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não se preocupem. Ei, aquele que tem Jesus, ele vive o seu dia após dia. Ele não se preocupa com o final do mês. Ele não se preocupa não com as contas que vai pagar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos garante. Ela nos garante que quem se preocupa com essas coisas são os ímpios. São aqueles que não acreditam em Deus. Mas ele disse que conosco não será assim. Acreditem, irmãos, única e exclusivamente nele. E acreditem que ele vai aparelhar, que ele vai arrumar as nossas casas. Deixa que o dia de amanhã ele se preocupa de si mesmo. Se preocupa não. Se preocupa único e exclusivamente, meus amados irmãos. Como diz a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo de número 3. Assim diz a palavra do Senhor. Olha só que coisa linda, ó. Para você que anda meio angustiado, meio entristecido, sem saber o que fazer. Olha só o que é que diz aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai. Buscai as coisas que são lá de cima. Único e exclusivamente as coisas concernentes ao reino dos céus. Ele é bem claro, se já ressuscitaste com Cristo. Ei, irmão, não deixe que as angústias desse tempo presente venham tirar a luz, o brilho do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não permita. É só olhar para as coisas do papaizinho do céu. Ele diz, pensai único e exclusivamente nas coisas que são de cima, e não nas que são daqui da terra. Está escrito. Quando nós passamos a meditar nessas palavras, ei, meus amados irmãos, aonde quer que nós passarmos,
Seja qual for a tribulação, seja qual for a situação que nós estejamos passando, quando nós pensamos único e exclusivamente no reino dos céus, em voltarmos para o lar, o brilho do Espírito Santo de Deus, ele irradia. E é algo fantástico, é algo maravilhoso. Aqueles que estão de fora não entendem a alegria que nós transmitimos, porque eles não conhecem. Mas para isso eu tenho que estar com a minha mente, com os meus pensamentos voltados para o Senhor. Irmão Darlan, e como é que a gente faz isso, irmão Darlan? Segundo a palavra do Senhor, escrito no livro de Efésios, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, é ligado lá em cima, ó, direto. Tem como fazer isso, irmão Darlan? Tem como ficar ligado direto lá em cima. Orai sem cessar. Falai com o papaizinho do céu, 24 horas por dia. Até nos cochilos nós estamos ligados, ó. Sabe como é que nós continuamos ligados? É porque quando a gente se deita e a gente se levanta, nós não temos preocupação com nada. A sua palavra diz que em paz me deito e em paz ele me levanta. Ou seja, eu continuo ligado lá em cima. Eu estava na empresa esses dias, chegou um irmão para mim e disse, irmão Darlan, detalhe, o cara estava 2 horas da tarde, um sol de rachar, puxando o concreto, pastor. E ele disse, ei, irmão Darlan, sabe o que foi que me desceu agora fresquinho lá do céu? Ele disse a seguinte frase. É maravilhoso demais. Ele disse a seguinte frase. Se tu creres, irmão Darlan, verás a glória de Deus. Ei, pastor, o cara estava lá no meio de sol quente, puxando concreto. Mas ele estava ligado com o Espírito Santo de Deus. Então a gente pode sim estar no nosso trabalho, mas estarmos ligados com o Espírito Santo de Deus. E quando ele saiu, eu fui lá mostrar para ele, olha só aqui, irmão, no que é que eu estou meditando aqui. Aí citei para ele, João capítulo 14, não se preocupe com nada, apenas creia em Jesus. E ele, glória, irmão Darlan. E ele, nós continuamos o nosso trabalho. Mas ligados, único e exclusivamente com o Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa vida, é assim que nós mantemos a nossa casa arrumada, preparada para a sua vinda. Pois Ele nos prometeu. Ele nos prometeu, irmãos, que vem nos buscar. Como está a nossa casa? Como está a nossa casa hoje, irmãos? Tem alguma coisa que impede de que eu venha a ser levado juntamente com Ele? Eu convido você a pensar. Irmão Darlan, tem um vizinho que a gente não se dá muito bem. Busque a paz com ele. Irmão Darlan, o meu lar, ele está meio que passando por uma turbulência. Crê nele que ele coloca tudo em ordem. Ele é mestre nisso. Ele é mestre em colocar as coisas nos seus devidos lugares. Que nessa noite, meus amados irmãos, nós venhamos a andarmos desde a hora em que nos levantamos até a hora de nos deitarmos com o seguinte pensamento: ei, Jesus pode voltar hoje. Assim é a vida do crente.
Assim é a vida daqueles que buscam a Deus. Nós não temos mais tempo, irmãos, para picuinhas, para intrigazinhas. Não, nós não temos mais tempo para isso. Jesus Cristo está voltando. Como eu falei, eu não sei o porquê que Ele me trouxe aqui essa noite, mas Ele sabe. Ele sabe para quem Ele está falando aqui essa noite. Ele sabe. Busquem a paz, busquem a comunhão, porque isso é agradável ao Senhor. Mantenham vossas casas aparelhadas, arrumadas, preparadas. Eu creio que aqui tem um povo. Eu creio que aqui tem um povo que vai herdar o reino dos céus. Eu creio. A sua palavra diz que todo aquele que crê nele, segundo a sua palavra, escrita no livro de Marcos, capítulo de número 15, versículo 16, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Vão, preguem a toda criatura, preguem, vão. Todo aquele que crê será salvo. Eu creio que aqui tem pessoas que creem no nome de Jesus. E Ele promete, Ele diz que será salvo. Mas se ainda há algo que impeça que nós venhamos a pedir ao Papaizinho do céu que Ele venha a colocar em ordem, para que aonde Ele esteja, estejais nós também juntamente com Ele. Não se preocupem, irmãos. Não se preocupem com nada. Irmão Darlan, é tão fácil falar. E quem nos garante é a palavra. Diante da morte, seja do que for, é só crer nele. É só crer que em breve Ele virá nos buscar. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Deus conhece cada rosto desse que se encontra aqui à noite. Deus conhece cada rosto que se encontra aqui essa noite. Ele conhece cada coração, Ele sabe cada pensamento nosso aqui essa noite. E mediante essa informação de que Deus está sondando o meu e o teu pensamento aqui essa noite, temos alguma coisa com o que nos preocupar? Nós temos alguma coisa, irmãos, com o que nos preocupar, sabendo que Ele está vendo os nossos pensamentos, sabendo que Ele está sondando os nossos corações. Se nessa noite eu tenho algo para me preocupar, peça a Ele, para que Ele venha colocar em ordem. Não vai haver outro meio de herdarmos o reino dos céus, se a nossa casa não estiver preparada, se os nossos corações não estiverem limpos, puros. Tem coisas em nossas vidas
que Deus ele não vai tirar. Segundo a palavra do Senhor escrita no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo relata ao Senhor: Senhor, tira de mim, Senhor, esse espinho. Mas o Senhor disse: a minha graça te basta. Tem coisa em nossas vidas para que a soberba, para que a arrogância, ela não venha a prevalecer. Deus ele deixa ali, ó, para mostrarmos o quanto nós somos pequenos. Mas tem muitas coisas como mentira, roubo, adultério, que isso tudo Deus arranca de nossas vidas, para que nós estejamos aptos para que Ele venha fazer morada. Eu já vou encerrar, irmãos. Mas eu quero encerrar te convidando essa noite. Eu já gostaria de convidar o pastor. Já vou estar entregando para ele. Você tem algo essa noite, irmãos, que precisa ser colocado em ordem. Eu quero te convidar. Aleluias, meu Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Para que assim como Deus um dia me trouxe a esse lugar e transformou a minha vida para que mais uma vez eu pudesse estar aqui, Ele também possa transformar e arrumar a tua casa. Eu te convido essa noite. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ele possa tocar no seu coração, para que nós entendamos que nós somos fracos, que nós somos pequenos, mas que se nós nos dispusermos, Ele é capaz de transformar a nossa situação em uma verdadeira realidade de alegria e paz. Amém? Não se turbe o vosso coração. Apenas creiam em Deus e em Jesus. Amém? Desde já eu agradeço a minha rica oportunidade. Agradeço a Deus por ter me trazido mais uma vez a esse lugar. Eu me sinto alegre demais estando aqui hoje, meus amados irmãos. E que o Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a vida de cada um que aqui se encontra. Amém? Glórias a Deus.